Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando na manhã desta terça-feira, dia 22 de outubro, nosso primeiro noticioso do dia, com as principais capas, as principais manchetes dos jornais do país e aqui do jornal cearense O Povo. E a gente inicia mostrando para você as matérias principais do jornal Folha de São Paulo. E vocês podem ver que a foto de destaque da capa da Folha de hoje é para a reabertura do aeroporto Salgado Filho no Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fechado nas enchentes de maio no Rio Grande do Sul, o aeroporto Salgado Filho volta a receber voos domésticos depois de 171 dias. Passageiros no saguão do aeroporto de Porto Alegre, na retomada das operações. Terminal segue em obras e operação internacional, voos internacionais devem voltar a partir de novembro. Mas a manchete de hoje, escolhida pelos jornalistas da Folha de São Paulo, o assunto para ser manchete da capa, é dizendo que o governo Lula planeja leilão de 22 terminais portuários até o fim do ano que vem. E entre esses 22 terminais portuários está o daqui de Fortaleza, que é o Porto do Mucuripe. O que diz o texto de chamada de capa da manchete? Previsão é de mais 13 em 2026, 22 até o final do próximo ano e mais 13 em 2026, em investimento total de 11 bilhões e 100 milhões de reais. O governo Lula pretende leiloar 22 portos até o fim de 2025, como parte de um plano de concessão de 35 terminais portuários em todo o país. Informa a reportagem aqui de André Borges, jornalista da Folha. Outros 13 portos deverão ser leiloados no ano de 2026. A previsão é de 11,1 bilhões de reais em investimentos em novos terminais, ampliação e melhorias. As licitações de 3 são esperadas para este ano. São os de Santana, no Amapá, o Maceió e Itaguaí, no Rio de Janeiro, o maior da carteira ao lado do futuro terminal de contêineres de Santos, que fica em São Paulo, é o chamado STS-10. O paulista, que deve ir a leilão em 2025, tem o objetivo de resolver a falta de espaço do porto e prevê 3,5 bilhões em investimentos. Em geral, os leilões planejados pela gestão petista incluem concessões diárias nos principais portos do país: Rio, Paranaguá, no Paraná, Fortaleza, que é o Mucuripe, Recife, Itaqui, no Maranhão, Salvador e Porto Alegre. Se concluídas as previsões, o país chegará a 58 concessões em 2026, afirma o Ministério de Portos e Aeroportos no anúncio feito ontem. Chamada de capa na área internacional.
Donald Trump ultrapassa Kamala Harris em projeções de vitória nos Estados Unidos. Há 2 semanas da eleição, Donald Trump ganhou tração e superou Kamala Harris nas projeções de vitória. Modelo probabilístico que agrega pesquisas apontava a democrata como favorita desde o dia 8 de agosto passado. Agora, essas pesquisas colocam o republicano com 52% de chance de vencer a eleição para a presidência dos Estados Unidos, eleição esta que está marcada para o dia 5 de novembro. Ainda nas páginas internacionais é chamada de capa: BRICS não discutirá Ucrânia, afirma o chanceler do Brasil. O ministro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, disse ao chegar a Kazan, na Rússia, que o tema do encontro é a cooperação do BRICS. Cúpula vai avaliar a adesão dos países Nicarágua e Venezuela. Com relação à Venezuela, Mauro Vieira já declarou que o Brasil tem as suas preocupações. Caderno de veículos. A hora das motos elétricas no mercado. Segmento busca deslanchar no país com planos de expansão e aposta no aluguel para quem faz delivery. Ainda no caderno de automóveis. Ferrari revela supercarro de 3,9 milhões de dólares e já está esgotado essa primeira leva de vendas. Sobre as eleições 2024, chamada de capa da Folha de São Paulo, desta terça-feira, dia 22 de outubro, partidos apontam avanço de Caixa 2, compra de votos e facções na eleição. Dirigentes de legendas à direita e à esquerda dizem que pleito registrou volume inédito de irregularidades. Alguns usam o cenário para defender a volta de financiamento empresarial. A Polícia Federal apreendeu 50,4 milhões de reais em espécie relacionados a crimes eleitorais neste ano. E as eleições ainda não acabaram. Nós estamos ainda no período de segundo turno, que a votação será no próximo domingo, dia 27. E no Brasil, 51 municípios ainda estão em campanha para eleger o seu prefeito. Inclusive, 2 desses municípios estão no Ceará, que é Fortaleza e Caucaia. Eleições 2024 em São Paulo. Guilherme Boulos nega copiar Pablo Marçal e afirma que mira eleitor do COT. Em Sabatina, a Folha de São Paulo, a UOL. Guilherme Boulos, do PSOL, voltou a dizer que vai divulgar denúncias graves contra Ricardo Nunes, que é o atual prefeito do MDB e candidato à reeleição, e ele vai divulgar essas denúncias na reta final da campanha. Afirmou ainda que o pleito representa o risco, abre aspas, de uma quadrilha tomar de conta de São Paulo, fecha aspas. Lula chama acidente doméstico de grave e diz esperar para saber os estragos. E segundo o médico que acompanha o presidente da República, esse estrago só serão sabidos mais concretamente depois de 3 dias da pancada que o presidente Lula levou na cabeça
que cortou, né, a pele e foi preciso fazer 5 pontos cirúrgicos para fechar o corte. Em Cuba, dizendo que chega ao 4º dia apagão elétrico que afetou 10 milhões de pessoas. Falha em termoelétrica levou o precário sistema de energia do país ao colapso. Em Havana, luz foi restabelecida em 90% da cidade. E a chegada do furacão Oscar agrava a situação. E ontem, esse furacão matou 6 pessoas em Cuba. SPFW destaca seio exposto e saia para homens. Modelo com criação de Lili Sarti. Sobre desfile de moda. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E o Estadão escolheu como manchete para a edição de hoje a tragédia lá em Mariana, Minas Gerais, o rompimento das barragens de minério. Reparação por Mariana prevê 167 bilhões de reais com programa de renda e duplicação de estradas. Acordo com mineradoras está em fase final de negociação no Brasil. Em Londres, começou o julgamento internacional do caso. 300 mil é o número de atingidos pela tragédia de Mariana, isso aconteceu em 2015, que devem ser contemplados nos diversos acordos negociados com as empresas mineradoras. Diplomacia, área internacional. Cúpula do BRICS começa com o Brasil sob desconfiança do Ocidente. Em reunião que começa hoje, a anfitriã Rússia busca reduzir isolamento. O chanceler Mauro Vieira representa o Brasil, já que o presidente Lula não viajou para essa reunião devido a esse acidente doméstico, e o chanceler Mauro Vieira, cujos gestos pró-Kremlin têm preocupado os Estados Unidos e a Europa. Ainda na área de mineração, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, consegue hipotecar fábrica de dona da Uzi Minas, em São Paulo. Valor cobrado é de 1,74 bilhão de reais. Processo é mais um capítulo da briga entre CSN e o grupo Ternium Technic. A foto de destaque de hoje do Estadão é a volta do jogador Neymar aos campos depois de mais de um ano afastado devido a uma lesão. E diz assim a legenda da foto com o Neymar. Um ano depois, o retorno de Neymar. Abre aspas. Estou feliz, estou de volta, disse ele. Atacante atuou 29 minutos pelo Al Hilal em jogo da Champions, 1 ano e 4 dias após ter sofrido grave lesão em ligamento do joelho esquerdo durante partida da seleção. Agora volta a ser observado pelo técnico Dorival Júnior. A empresa de medicamentos EMS propõe fusão com a empresa Hypera para criar a maior farmacêutica da América Latina. Caso o negócio se concretize, a nova companhia nascerá
com receita líquida anual de quase 16 bilhões de reais. Outra chamada de capa do Estadão: gasto com publicidade da Secretaria de Comunicação da Presidência da República é caixa preta no Planalto. No caderno 2 de Cultura e Entretenimento, a matéria de hoje é sobre onda nostálgica. Fãs e artistas descobrem a fita cassete. Gravadoras também veem mercado nesse meio de ouvir música, mas há um problema. Onde tocar essas fitas cassete? Não existe mais o aparelho para rodar essas fitas e ouvir música. Não tem mais. Antigamente tem dentro dos carros, né? Os aparelhos, mas agora não tem mais. Mas estão querendo voltar, resgatar esse modelo de ouvir música através das fitas cassete. Van atingida por carreta no Paraná. Adolescentes de clube de remo, canoagem, morrem ao voltar para o Rio Grande do Sul. Reflexo da inundação. Aeroporto de Porto Alegre, Salgado Filho, reabre após 6 meses. Após apagão em São Paulo, a agência, a ANEEL, intima a empresa distribuidora Enel e processo pode levar o fim da concessão. Criminalidade. Mensagens obtidas pela Polícia Federal apontam achaque de policiais de São Paulo a MCs do funk. Em conversa por celular, o MC Rian e o MC Brizola relatam pedidos de propina superiores a R$1 milhão e pedidos feitos por agentes da Polícia Militar de São Paulo. Vamos para o Rio de Janeiro, saber o que é que tem de importante na capa do jornal O Globo. O primeiro destaque é sobre o cantor britânico Bryan Ferry. Fala nessa entrevista ao jornal O Globo da expectativa pelos 80 anos de vida, acena com a possibilidade de turnê no Brasil e lança box com 81 faixas com música nova. A manchete do jornal o Globo de hoje é sobre a economia brasileira. No limite, com dólar alto, mercado já prevê inflação de 2024 no teto da meta. Cotação da moeda americana e efeitos da seca nos preços de alimentos e energia pesaram. Cúpula da Fundação Saúde cai em meio à crise dos órgãos infectados. Isso no estado do Rio de Janeiro. Empresa pública do governo estadual do Rio de Janeiro foi responsável por contratar o laboratório PCS Salem, que pertence à família do ex-secretário de Saúde e deputado Dr. Luizinho, e que liberou para transplante órgãos contaminados com HIV, com o vírus da AIDS. Uma das diretoras que saíram da fundação é irmã de Dr. Luizinho, o deputado. No domingo, o Globo mostrou que 81% das contratações feitas pela Fundação Saúde, que é do governo do estado do Rio de Janeiro, no ano passado, 81% das contratações feitas
pela Fundação Saúde do Governo do Estado do Rio de Janeiro ocorreram sem licitação. E ontem a gente leu aqui e mostrou para você que uma dessas pessoas que receberam órgãos contaminados por HIV foi para o hospital. Passou mal e foi para o hospital. Facção do crime cresce nas prisões do Rio de Janeiro e chega a 18 mil membros. E essa nova facção do Rio de Janeiro chama-se Povo de Israel. É o nome da facção. E ela atua, como diz aqui a chamada da capa do Globo, não é fora dos presídios, é dentro dos presídios. Ora, vejam. Povo de Israel recruta detentos não aceitos em outros grupos rivais, como PCC, Comando Vermelho e outros. Ministério Público, Polícia e Inteligência da Gestão de Presídios no Rio de Janeiro investigam a rápida expansão de uma outra facção do crime organizado nas cadeias do Estado. Chama-se o Povo de Deus, ou PVI. Informa reportagem do Jornal Globo, escrita por Roberta de Souza. Esse grupo, o Povo de Deus, não domina territórios fora das prisões. É especializados em golpes como o do falso sequestro. Atua de dentro das prisões. E atua de dentro das prisões via como vocês estão presos? Via celular, via WhatsApp. Ficam ligando para as pessoas, mandando mensagens, porque existem celulares dentro das prisões. E como é que esses aparelhos entram nas prisões? A foto de destaque também aqui do Jornal Globo é sobre a retomada dos voos para Porto Alegre e a reabertura do aeroporto Salgado Filho. E aqui o saguão do aeroporto, aqui a fila já de passageiros, e diz assim a legenda da foto: fim de uma espera de quase 6 meses. Fechado desde as enchentes que castigaram o Sul em maio passado, o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, enfim, reabriu ontem. Principal conexão aérea do estado, ele vai operar nos próximos 2 meses com pista reduzida e só em dezembro deverá receber voos internacionais com pista inteira. Controle. Agora vamos para a área de política, chamada aqui da capa do Jornal Globo. Controle de fundação com orçamento milionário opõe o Valdemar Costa Neto e Bolsonaro. Valdemar Costa Neto é o presidente nacional do PL, Partido Liberal, e Bolsonaro é o presidente de honra, por assim dizer, do partido. Esse órgão, essa fundação, que é um órgão, todo partido tem uma fundação dessa. Perseu Abramo no MDB, Ulisses Guimarães no PSDB. Então, essa fundação no PL, esse órgão de pesquisa e formação política do partido, recebeu este ano de 2024 19 milhões de reais e é alvo de disputa entre alas do presidente, do ex-presidente da República, Bolsonaro, e do atual chefe da legenda, que é o Valdemar Costa Neto. Se não tivesse esse tanto de dinheiro, não haveria essa disputa. É por causa do dinheiro. 19 milhões a fundação do Partido Liberal tem para gastar. Por isso que está havendo essa disputa pelo dinheiro
que está lá. Ricardo Nunes e Guilherme Boulos tentam motivar eleitores para deter a abstenção no próximo domingo. No primeiro turno, mais de 27% do eleitorado de São Paulo, capital, não foi votar. Quase 30%. Campanhas fazem apelos para reduzir esse índice, que o eleitor vá votar, exerça seu direito e seu dever de votar, porque no Brasil o voto é obrigatório. Acidente doméstico foi grave, mas estou me cuidando, diz o presidente Lula. O presidente despachou no Palácio da Alvorada ontem e disse aliado que queda em casa foi, abre aspas, foi bobagem minha, fecha aspas. No caderno de saúde, a matéria é sobre, dizendo que células envelhecidas da pele podem contaminar outras partes do corpo. Pesquisa mostrou pela primeira vez que células já disfuncionais da pele podem acelerar o envelhecimento de outras partes do corpo. Ainda é chamada de capa. Julgamento da tragédia de Mariana começa em Londres. Esse assunto é que a manchete de hoje do Estadão, como eu li para os senhores e as senhoras. E é chamada de capa também do jornal O Globo. Ações de 620 mil pessoas atingidas pela tragédia que matou 19 e contaminou o Rio Doce em 2015, tem como alvo a multinacional BHP, que é controladora da Samarco, que administrava as barragens de minérios, não teve prevenção, não cuidou, a barragem se rompeu e foi aquela tragédia. Ainda é chamada de capa a situação do colapso elétrico em Cuba. Colapso de energia elétrica atinge Cuba há 4 dias. Escassez de combustível e falha na maior termoelétrica da ilha são causas do apagão que levou caos a Havana. O presidente Díaz-Canel prometeu reprimir protestos de rua contra essa situação. Com milhões de dólares, Elon Musk amplia influência na campanha de Donald Trump. O bilionário, dono das redes sociais, aí o Facebook, o Twitter, prometeu sortear dinheiro entre os eleitores, gerando suspeitas de compra de votos, e pode obter cargo no governo em eventual vitória trumpista. Reconhecimento facial contra golpe nas redes. O Instagram vai usar a tecnologia para bloquear anúncios falsos que usam rostos de famosos para fraudes. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E no alto da capa, o jornal O Povo traz uma pesquisa divulgada ontem à noite do Instituto Atlas Intel sobre a corrida pela Prefeitura de Caucaia. E aqui diz que o Naomi Amorim, ex-prefeito da cidade e candidato agora a prefeito de novo pelo PSD, tem 59,9% das intenções de voto contra 40,1% de Valdemir Catânio, ele que é candidato pelo PT
apoiado pelo atual prefeito de Caucaia, o Vitor Valim, que é do PSB, que desistiu de disputar a reeleição e apoia o nome de Valdemir Catânio. Esses números são nos votos válidos. Naomi Amorim com 59,9% e Catânio 40,1%. Pesquisa Atlas Intel. Mas a manchete do jornal Povo é sobre uma briga lá por terras lá em Jericoacoara, Jijoca de Jericoacoara, que é um ícone do turismo cearense e do Brasil. Diz a manchete: terras em Jericoacoara. O estado do Ceará suspende acordo com empresária por 20 dias. O prazo é para que comunidade lá de Jeri se manifeste formalmente sobre trechos que ficarão com mulher que tem uma escritura da área da vila. O caso é discutido juridicamente desde julho de 2023 e esta empresária mostra no documento dizendo que ela é dona, é proprietária de parte da vila de Jijoca de Jericoacoara e o caso está na justiça. Esta foto desta criança é para falar Biblioteca Sorriso da Criança. Espaço comunitário no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, objetiva incentivar a leitura e estimular o convívio com o próximo. Ainda é chamada na capa do jornal Povo, na área de economia, são duas chamadas. A primeira, apoio a projeto de exploração de urânio no Ceará pode ser revisto, diz o governador Eumano de Freitas. E onde tem urânio no Ceará? É lá na mina de Itataia, em Santa Quitéria. Essa mina que agora, semana passada, foi descoberto que um distrito de Santa Quitéria, chamado Trapiá, está com a água do subsolo contaminada 7 vezes, no índice 7 vezes a mais do que o máximo permitido pela Organização Mundial de Saúde. Índice de urânio na água. A outra manchete, a outra chamada de capa na área de economia, é dizendo que editais dos concursos das polícias militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros saem até dezembro próximo. Na área de esportes, o Ceará Esporte Clube visita o Santos e mira terceira vitória seguida para entrar no grupo G4 da Série B. Por último, na área de cidades, dizendo que 3,8 mil celulares roubados ou furtados no Ceará foram devolvidos. Em 6 meses, no Ceará, a média foi de 22 aparelhos recuperados por dia no programa Meu Celular. Agora vamos para Brasília, Distrito Federal, saber o que tem de notícia de importante na capital do país. O Correio Brasiliense mostra aqui 5 fotos. Esses senhores e senhoras, eles são os 5 candidatos à presidência da OAB do DF, do Distrito Federal. OAB-DF, o futuro em debate. O Correio Brasiliense e a TV Brasília reúnem hoje
os 5 candidatos às eleições para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional DF. O programa, com transmissão ao vivo pela TV e pelas redes sociais, começa às 8 horas e 40 minutos, 20 horas e 40. É o debate com os advogados candidatos à presidência da OAB de Brasília. E os candidatos são: o primeiro, Clerber Lopes; segundo, Cristiane Damasceno; terceiro, Everardo Gueiros; quarto, a advogada Caroline Guimarães; e o quinto, Paulo Maurício, conhecido como Poli. A manchete do Correio Brasiliense de hoje é sobre o acidente doméstico do presidente Lula, queda no Palácio da Alvorada. Abre aspas, foi grave, mas não afetou nenhuma parte delicada, diz o presidente Lula. 2 dias depois de sofrer um acidente doméstico em um banheiro do Palácio da Alvorada, o presidente Lula falou ontem sobre a queda. Abre aspas, foi grave, mas não afetou nenhuma parte delicada. Eu estou cuidando porque qualquer coisa na cabeça é muito forte, né? Então, estou aguardando porque os médicos disseram que eu tenho que aguardar pelo menos uns 3 dias, 4 dias, para eles saberem qual foi o estrago da batida. Fecha aspas, disse o petista a um correligionário que publicou a declaração nas redes sociais. Lula, que tomou 5 pontos na nuca, ficou ontem na residência oficial, onde recebeu assessores como o ministro Alexandre Padilha e o assessor especial Celso Amorim. Além de evitar grandes esforços físicos, o presidente foi aconselhado a não fazer longas viagens, como a que faria domingo para Moscou, na Rússia, onde ocorre uma reunião do BRICS. Pirata das Estradas. 1 ano de impunidade. Alexandre Camelo, que está em liberdade, vai a julgamento pelo acidente que provocou a morte de 5 pessoas em outubro de 2023 na BR-070, além de ser um dos donos do ônibus que tombou ao fugir da Blitz. Ele dirigia o veículo na hora da tragédia. É um resgate que o Correio Brasiliense faz desse acidente em 2023. Outro acidente é chamada de capa do Correio. Tragédia deixa atletas mortos no Paraná. 9 pessoas morreram quando uma carreta tombou sobre a van onde viajava a equipe de remo de um projeto social em Pelotas, Rio Grande do Sul. Um jovem de 17 anos foi o único sobrevivente do acidente. Essa foto dessas ambulâncias do Corpo de Bombeiros na capa do Correio é para dizer susto no Supremo Tribunal Federal. Bombeiros e brigadistas controlaram um incêndio numa sala do 2º andar do anexo 2A do Supremo Tribunal Federal. Os funcionários desceram pelas escadas após os alarmes de fogo tocarem. Não houve feridos, mas 6 pessoas foram atendidas por inalarem a fumaça. $100 mil por refém do Hamas. O empresário israelense Daniel Birban, de 62 anos, promete o prêmio de $100 mil a quem entregar sequestrado vivo. Quero ser capaz de salvar o maior número de pessoas, disse o empresário israelense
em entrevista ao Correio Brasiliense. Aqui é sobre o trânsito lá na Asa Norte, no plano piloto do Distrito Federal. A cratera que engoliu um carro no último sábado, assustando moradores e comerciantes da quadra 310 Norte, foi tapada, mas o local segue isolado, aguardando a secagem do solo para o asfaltamento. E esse buraco tinha sido denunciado pelo Correio e agora ele está dando a resposta que a cratera foi tapada. Magela aponta erros do PT e quer ser candidato. Petista histórico, o ex-deputado Geraldo Magela anunciou no CBPOD, que é o podcast do Correio, que pretende apresentar o seu nome para concorrer ao governo do Distrito Federal em 2026. Ele acredita ser importante o partido ter candidato próprio. E ele já está colocando aqui o nome dele, faltando 2 anos para a eleição. E a entrevista de hoje do Correio é com Luiz Francisco de Barros. Acesso mais fácil ao crédito para empreender. Diretor de produtos de varejo da Caixa Econômica Federal fala ao Correio sobre mudanças que vão desburocratizar a tomada de microcrédito no Brasil. No ano que vem, os programas devem contemplar investimentos na ordem de 2 bilhões de reais. Capa do Valor Econômico, jornal do grupo O Globo. Política monetária é a primeira chamada de capa. Para ter taxas de juros estruturalmente baixas, Brasil precisa de choque fiscal positivo, diz Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central. Apagão em São Paulo. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, formaliza intimação à empresa Enel São Paulo e indica avanço em avaliação de eventual caducidade do contrato de concessão para distribuir energia elétrica na capital paulista. Biodiversidade. Recursos para conservação e redistribuição pelo uso de materiais genéticos será um foco da COP16, diz Maria Angélica Iqueda. A manchete do Valor Econômico é sobre a economia brasileira. Empresas fazem recompra recorde de debêntures e investidor busca opções. Resgates somam 76,4 bilhões de reais de janeiro a setembro deste ano, quase 10 vezes o volume de 2023. Gestores sofrem com poucas alternativas atrativas. Governo tenta desarmar pautas bomba. A equipe econômica do governo tem o desafio de evitar que pautas bomba avancem no Congresso e no Judiciário. Além do risco pelo lado das despesas, é possível que o governo enfrente dificuldades em continuar avançando com propostas que elevem as receitas. Tudo isso em um momento de estresse entre os poderes diante do impasse em relação às emendas parlamentares ao orçamento secreto. Após o segundo turno das eleições municipais, aguardam deliberação matérias como a PEC do quinquênio. O impacto dessa medida foi estimado em até 42 bilhões de reais pela Instituição Fiscal Independente IFI. MSC acerta compra da Wilson Sons, de olho no céu. A seca atrasou o plantio da soja no Centro-Oeste, e o que pode afetar a segunda safra de milho.
já voltou a chover e agora o receio é outro. Abre aspas. Foram 1.700 milímetros de chuva que não vieram. Em algum ponto ela vai chegar. Fecha aspas, diz Alexandre, que produz grãos na região do Rio Verde, Goiás. Mercado vê como positivo o acordo para o pagamento das indenizações do caso Mariana, em Minas Gerais. Hypera recebe proposta de fusão com a empresa de medicamentos EMS. O mundo dividido em Kamala Harris e Donald Trump. E para quem está na Europa, é fácil acreditar que o mundo inteiro torce por Kamala Harris, mas muitos governos querem uma vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos. O campo pró-Trump inclui Israel, Rússia, Índia, Hungria, Argentina e Arábia Saudita. No campo pró-Kamala estão Ucrânia, a maior parte da União Europeia, Reino Unido, Japão, Canadá, Brasil, África do Sul e muitos outros. O interesse da Rússia em uma vitória de Trump é óbvio, com a perspectiva de que ele cortaria a ajuda, Donald Trump, cortaria a ajuda à Ucrânia. A promessa do republicano, candidato pelo Partido Republicano, é de impor tarifas de até entre 10% a 20% sobre todas as importações. Também é uma ameaça à economia europeia e poderia desencadear uma guerra comercial. Para muitos governos, a diferença crucial entre Trump e Kamala não é apenas ideológica, mas temperamental. Um governo Kamala seria estável e previsível. Mostramos para você, nosso internauta, telespectador da TV da Transparência, as capas dos principais jornais do país e também aqui do jornal cearense O Povo. Nas páginas internas do jornal Folha de São Paulo, os dois editoriais. O primeiro, Nobel dá pistas sobre o atraso econômico do Brasil. Premiação de trio de pesquisadores reforça a importância das instituições que promovem segurança para quem empreende, igualdade diante da lei e oxigenação política, fatores carentes na realidade brasileira. Segundo editorial da Folha de São Paulo, banir a revista íntima que viola direito nas prisões. Procedimento é humilhante para familiares de detentos e enviesado, atingindo mais mulheres e negros. STF deve agilizar decisão definitiva para proibir a prática e governos precisam investir em scanners. Agora vamos para as páginas de política da Folha de São Paulo. E a primeira matéria é sobre as eleições no primeiro turno. Partidos veem eleição com avanço de Caixa 2. Caixa 2 é o dinheiro por fora, é o dinheiro que não entra oficialmente nas campanhas. Compra de votos e infiltração de facções criminais. E a foto que ilustra essa matéria sobre essa nova realidade das eleições é lá de Juazeiro do Norte, Ceará. Olha, dinheiro apreendido pela PF, Polícia Federal, em Juazeiro do Norte, durante operação contra compra de votos. Essa foto foi divulgada aqui, divulgação da Polícia Federal. Mas ao todo, mais de 50 milhões
foram apreendidos pela polícia nessas eleições. Na verdade, 50,4 milhões. De acordo com a Polícia Federal, neste ano de 2024, foram apreendidos 50 milhões e 400 mil reais relacionados a crimes eleitorais, sendo 21 milhões e 800 mil em dinheiro vivo. Os bastidores que a Folha de São Paulo traz das campanhas eleitorais. O montante de dinheiro que corre nessas campanhas. Eleições em São Paulo. Bolsonaro e Ricardo Nunes, atual prefeito e candidato à reeleição, farão almoço com empresários em primeiro encontro eleitoral. Após audiência no primeiro turno, prefeito e ex-presidente da República também gravarão podcast. O governador Tarcísio de Freitas irá às agendas e participará da conversa gravada sobre temas comuns. Juiz cita critério técnico e rejeita pedido de Guilherme Boulos para censurar pesquisa do Datafolha. Marqueteiro vai de estranho no Ninho Bolsonaro a dono da campanha de Ricardo Nunes. Duda Lima coordena propaganda eleitoral e orienta prefeito de São Paulo em debates, agendas de campanha e até em discursos. Guilherme Boulos nega copiar Pablo Marçal, ex-candidato, diz buscar seus eleitores e chora ao falar da mãe. Guilherme Boulos ainda repete Lula com carta e decide dormir na casa dos eleitores nesta reta final de campanha. Sem metas, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos focam prioridades semelhantes na educação. Suspeito de ataque que feriu o prefeito de Taboão da Serra é preso. Candidato à reeleição, José Aprígio da Silva foi alvo de atentado na última sexta-feira. A polícia investiga o caso. Ex-PT e direitista disputam Guarulhos sem apoio formal nem de Lula nem de Bolsonaro. Esquerda e centro se aproximam em Belém contra candidato bolsonarista. Lula afirma que acidente doméstico foi grave e que precisa de 3 a 4 dias para avaliar o dano. O deputado federal Hugo Mota vai a evento com o atual presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, e diz buscar consenso da extrema-direita à extrema-esquerda para ele ser eleito como o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Justiça. O ministro Dias Toffoli arquiva ação de improbidade contra Geraldo Alckmin sobre suposto Caixa 2 nas eleições de 2014 para o governo do estado de São Paulo. Dias Toffoli arquivou o processo. Nas páginas de mercado, de negócio da Folha, primeira matéria é dizendo que o governo lançará plano para leiloar 22 terminais portuários até o fim do próximo ano. Não é? E na relação está o Porto do Mucuripe, em Fortaleza. Apoio do BNDES para obras na Via Dutra e na Rio Santos
tenta liberar capital da CCR. A operação terá fluxo de caixa futuro e ativos do projeto como garantia. Imposto de milionários reduz desigualdade e pode chegar a 90 bilhões de reais, indica o centro da USP. Apoio do BNDES para obras na Dutra e na Rio Santo tenta liberar capital. Reforma da renda e corte de gastos são compatíveis. Ainda nas folhas de economia, São Paulo abre negociação de dívidas de ICMS para empresa em recuperação judicial. Quase 1.400 empresas têm ações na Justiça contra o Ministério da Fazenda para manter benefícios do PERICE. O PERICE é aquele benefício que foi aprovado na época da pandemia, um benefício, um incentivo, isenção fiscal de empresas do ramo de entretenimento para sobreviver à crise. E agora, parceladamente, o governo está diminuindo esse incentivo até zerar. E aí já tem 1.400 empresas com ações na Justiça para manter o benefício que era para ser temporário. Dono da empresa de remédios EMS propõe fusão com a gigante farmacêutica Ibera. Políticas fiscais são cruciais para o Banco Central baixar juros, afirma o presidente da instituição, Campos Neto. Dólar e bolsa caem com a eleição dos Estados Unidos e a força de commodities. Recuperação global esbarra em confiança fragilizada na economia. Ouro bate recorde com incertezas no Oriente Médio e nos Estados Unidos. Novo presidente da Disney dá prazo para substituir o presidente e encerrar a saga. Mercado Livre usa cupons e Maísa para atrair geração Z na Black Friday. Tribunal de Contas da União vê erro da Caixa A7 em operação com Banco Master. Hidrogênio verde foca exportação e indústria nacional terá de correr atrás. Agentes da inteligência artificial chegam a empresas que criam seus funcionários digitais. Páginas de mundo, páginas internacionais da Folha de São Paulo de hoje. Ucrânia não será debatida em cúpula do BRICS, afirma chanceler do Brasil. Mauro Vieira minimiza a ausência de Lula na reunião por causa do acidente doméstico, que não viajou para a Rússia porque bateu a cabeça numa queda no banheiro. Adesão de Nicarágua e Venezuela aos BRICS é avaliada em meio à tensão diplomática entre o Brasil e principalmente Venezuela e Nicarágua também. China e Índia ensaiam aproximação durante encontro multilateral. Donald Trump supera Kamala Harris nas projeções de vitória para a presidência dos Estados Unidos. O republicano Donald Trump domina noticiário e ganha tração há 2 semanas das eleições presidenciais. E aqui a foto, o Donald Trump foi para uma loja de McDonald's, e passou algumas horas ajudando a entregar os pedidos aos clientes.
Ex-presidente se veste de funcionário do McDonald's. Revolta cristã nos Estados Unidos contra escravidão foi o ensaio da Guerra Civil. Cuba registra quarto dia de apagão nacional e luz volta a 90% de Havana. Publicidade fora de controle, feita pelas bets, é um problema social, afirmam especialistas. E as bets são as empresas que vendem apostas online. China também viveu pesadelo com apostas, até haver uma intervenção em 2015, aponta essa matéria secundária da página de mercado da Folha de São Paulo, resgatando o exemplo que a China viveu e dando uma dica para o Brasil também tomar essa medida. Trabalho infantil acentua a exclusão de negros, dizem pesquisadores. TRT, Tribunal Regional do Trabalho, condena a empresa Eternit a pagar R$1 milhão a operário por uso de amianto. MEI deve regularizar débitos para evitar exclusão do Simples. O MEI é o microempreendedor individual. O microempreendedor individual deve regularizar débitos para evitar exclusão do sistema Simples. INSS inicia concessão automática de auxílio dado pela Justiça. Sabesp, que é a Companhia de Água e Esgoto de São Paulo, prevê obter R$455 milhões após acordos envolvendo precatórios. O BTG Pactual, o banco, obtém sinal verde para comprar hotéis Arco Invest, da rede Arco Invest no país. Agora as páginas de cotidiano, as páginas de Brasil. Enterrar fiação elétrica é complexo e acarreta custos, dizem especialistas. Migração para a rede subterrânea na capital paulista demanda obras estruturais e requer altos investimentos. Opção voltou a ser discutida após o apagão elétrico na Grande São Paulo. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, intima a empresa Enel em processo que pode resultar no fim da concessão da Enel para gerenciar, para distribuir a energia elétrica na capital. Acidente com carreta mata jovens da equipe de remo de Pelotas que voltava de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Violência impede que 190 ônibus circulem no bairro da Muzema, no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, primeiro voo de Congonhas a Porto Alegre, após chuvas, tem piloto emocionado e aplausos. Aeroporto Salgado Filho voltou a receber aviões nesta segunda-feira, ontem, 5 meses depois da inundação que atingiu o Rio Grande do Sul em maio passado. Parentes de vítimas vão a julgamento do desastre de Mariana, em Minas Gerais. O julgamento está sendo também realizado em Londres, na Justiça de Londres. Processo tentará provar a responsabilidade da multinacional sobre rompimento de barragem que ocorreu há 9 anos. Mulher diz que detém 80% da vila de Jericoacoara. Essa matéria
É a capa de hoje, a manchete de hoje do jornal Povo. O governo do Ceará reconhece escrituras e abrirá mão de 49 mil metros quadrados de áreas que não estavam ocupadas. Uma empresária afirmou ao governo do Ceará ser dona de cerca de 83% das terras da vila de Jericoacoara, no litoral do estado. Um acordo foi firmado entre as partes e 49 mil metros quadrados serão cedidos pelo estado do Ceará a essa empresária. A ação tomou repercussão nos últimos dias. Jericoacoara é um dos principais destinos turísticos do Nordeste. A área sob disputa fica fora do Parque Nacional, gerido pelo ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Iracema Correia São Tiago apresentou os documentos sobre a propriedade das terras em julho de 2023 ao IDACE, Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará. De acordo com ela, em 1983, seu então marido comprou terrenos que totalizam 714 hectares na região. Ela apresentou a escritura pública de compra dos terrenos. Desse quantitativo, 73,5 hectares seriam na área da vila de Jericoacoara, que possui ao todo 88 hectares dentro da cidade de Jijoca de Jericoacoara. A área da vila foi regularizada no âmbito fundiário entre 1995 e 1997. A senhora Iracema apresentou a escritura de posse ao Instituto de Desenvolvimento Agrário do Estado, propondo uma conciliação na qual ela cederia áreas que fossem tituladas a outras pessoas até dezembro de 2022. O espaço seria equivalente a 62% da área da vila de Jericoacoara. Os demais lotes seriam devolvidos a ela, proprietária. Ao responder, o IDACE propôs que toda a área da vila de Jericoacoara seguisse sob a tutela do estado do Ceará. Isso gerou um impasse, pois Iracema não aceitou. No mês seguinte, o Instituto, o IDACE, enviou o caso para a Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, que reconheceu a legitimidade da escritura de Iracema. O órgão firmou um acordo extrajudicial, ou seja, sem necessidade de intervenção da Justiça. Segundo a Procuradoria, no acordo firmado, abre aspas, conseguiu-se a renúncia dele, que é a proprietária de Iracema, de todas as terras que, mesmo estando dentro de sua propriedade, estivessem ocupadas com moradores ou quaisquer tipo de construções. Essas áreas, que correspondem a mais de 90% da matrícula do proprietário, permaneceriam com o estado do Ceará, a fim de se dar continuidade ao processo de regularização da área, mantendo as pessoas em suas residências e o comércio local, diz a Procuradoria, por meio de uma nota enviada aqui ao jornal Folha de São Paulo. Pela proposta, só terrenos que ainda estavam no nome do IDACE e que não estavam ocupados, ou seja, uma parte menor, considerando o tamanho, o todo da vila, é que passariam para o nome de Iracema em uma área de 49,5 mil metros quadrados. Todas as vias
e os acessos locais foram preservados na proposta, segundo a Procuradoria-Geral do Estado do Ceará. O acordo foi firmado, mas ainda não foi implementado por questões burocráticas. A expectativa é que isso aconteça nas próximas semanas. Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado do Ceará diz que, abre aspas, conduziu um acordo de forma a proteger as famílias que já trabalham e residem na região, uma vez que, caso simplesmente se retirasse a área do real proprietário da matrícula do Estado, muitos residentes e donos de comércios locais poderiam ser obrigados, até judicialmente, a sair de suas casas e estabelecimentos. Ainda diz a Procuradoria: o reconhecimento do direito de propriedade não isentará Iracema, a senhora que é a dona dos terrenos, né? A senhora Iracema, de observar regras ambientais e restrições municipais para construções. Em reação, moradores da vila de Jericoacoara solicitaram que o Ministério Público do Ceará investigue o caso. Abre aspas. Requeremos ainda que o Ministério Público do Ceará determine a intervenção de possível crime de prevaricação por parte da Procuradoria-Geral do Estado, por não defender o Estado neste assunto que é de profundo interesse de todos os cearenses e, pelo contrário, celebrar acordo sigiloso altamente vantajoso para um particular e altamente desfavorável para o Estado e para seus cidadãos, diz trecho de abaixo-assinado lançado em plataforma pelos residentes da Vila de Jijoca de Jericoacoara. O órgão, o Ministério Público, afirmou à Folha de São Paulo que analisa o caso. Continuando ainda nas páginas de cotidiano da Folha de São Paulo, Justiça manda arquivar inquérito sobre a morte do cão, do cachorro Joca. Página de saúde. Estado do Rio de Janeiro exonera diretoria da Fundação Saúde após órgãos doados com vírus do HIV. Acompanhou o sucesso das filhas e da escola de samba Águia de Ouro. Página de ciência. Vermes minúsculos são os responsáveis por ao menos 4 prêmios Nobel. Página de meio ambiente. Complexo da Maré expõe crise climática sob calor excessivo e risco de ser engolido pelo mar. Páginas de esportes. Neymar volta a jogar após um ano em vitória no time Al Hilal na Champions League da Ásia. Folha corrida. Pode guardar panela com comida na geladeira. E a capa da Ilustrada, que é o caderno de cultura e entretenimento da Folha de São Paulo, é sobre desfile de moda. A rua é a passarela. São Paulo Fashion Week dá adeus ao sutiã e veste os homens com saias, equilibrando lucro e polêmica. A São Paulo Fashion Week, que é a SPFW, testa as ruas com adeus ao sutiã, mamilos à mostra e saia para homens. Agora vamos para as páginas internas do Estadão. A primeira nota da coluna do Estadão diz: revisão de pisos da educação e da saúde deve ficar para 2025,
apesar de alerta no Congresso Nacional. A equipe econômica do governo federal ganhou reforço no Congresso na defesa da revisão dos pisos salariais da educação e da saúde, mas a ideia de enviar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, sobre o tema perdeu tração no governo e não deve ser incluída no pacote de revisão de gastos orçamentários este ano. O relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025, o senador Confúcio Moura, do MDB, afirmou ao Estadão que a mudança constitucional é necessária ou o chefe do Executivo, a partir de 2031, não terá a menor margem para governar o país. Mas o time dos ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento, sabe que só há mais 6 semanas de atividade parlamentar na Câmara e no Senado até o 20 de dezembro. O foco serão temas inadiáveis e nada que gere novas crises. Página dos editoriais de hoje do Estadão. Primeiro, Polícia Municipal ao arrepio da Constituição. A partir de erro do STF, do Supremo Tribunal Federal, o Judiciário começa a tomar decisões que, na prática, dão poder de polícia à Guarda Municipal, uma temeridade para a própria segurança que se pretende incrementar. Segundo editorial, gasto com publicidade é caixa preta no Planalto. Tribunal de Contas da União manda governo Lula corrigir gastos sem critérios em campanhas publicitárias e reforça suspeitas sobre uma comunicação que deveria ser pública e transparente. Páginas de política do Estadão. Sucessão na Câmara Federal. O deputado Hugo Mota, pré-candidato alinhado ao atual presidente Arthur Lira, defende fim de agenda de radicalização. Durante evento em São Paulo, ao lado do presidente da Casa, Câmara Federal, deputado e líder do Republicanos diz esperar que parlamentares adotem postura propositiva no Congresso Nacional. Dias Toffoli manda arquivar a ação contra Geraldo Alckmin, isso sobre as eleições de 2014 para o governo de São Paulo. Presidência. Lula afirma que acidente doméstico foi grave e médicos ainda avaliam o estrago. Ricardo Nunes aposta em agenda com Bolsonaro e na periferia nesta reta final de campanha. Valdemar Costa Neto nega fundação à presidência da fundação do partido PL para Eduardo Bolsonaro. E nessa fundação, no caixa, tem 19 milhões de reais para serem gastos. E podem ser gastos com cursos, formação e de pessoal e de candidatos. E também com pesquisas políticas. Guilherme Boulos lança carta aos paulistanos e diz que vai dormir na casa dos eleitores, atrás do voto. Flávio Dino, ministro do STF, manda a Polícia Federal concluir investigação sobre Renan. Páginas internacionais. Brasil chega à cúpula do BRICS, na Rússia, sob desconfiança
do Ocidente. Encontro organizado pelo governo russo será vitrine para Putin, presidente da Rússia, se mostrar menos isolado e impulsionar a agenda de Moscou e Pequim contra a influência ocidental dos Estados Unidos e da União Europeia. Clérigo que foi aliado de Erdogan morre no exílio aos 83 anos. Ainda na área internacional, pesquisa indica empate em 7 estados-chave nos Estados Unidos entre Kamala Harris e Donald Trump. Páginas de Metrópole, Brasil. Reparação por Mariana prevê criar fundos e fazer redistribuição de renda. Isso é um dos termos do acordo no Brasil, que está em fase final de análise. A Corte Jurídica em Londres começou ontem a julgar a ação movida pelas famílias das vítimas, mas conclusão ocorrerá só em 2025. Acidente no Paraná deixa 7 adolescentes do clube de remo mortos. Aeroporto de Porto Alegre reabre após quase 6 meses. Fechado desde maio por causa das enchentes e as águas inundaram. Todos puderam ver que as águas inundaram tanto a pista como o terminal de passageiros do Salgado Filho. Polícia Federal investiga troca de mensagens em que funkeiros dizem pagar propina a policiais. A Agência Elétrica Nacional, a ANEEL, intima a empresa Enel, distribuidora de energia elétrica, e inicia processo que pode levar ao fim do contrato de concessão. Páginas de esportes. Neymar volta a jogar após 1 ano e passa a ser opção para a seleção brasileira de futebol. Santos aposta em elenco experiente contra o Ceará. O jogo será hoje, às 19 horas, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 33ª rodada do torneio. Para a partida, o técnico do Santos, o Fábio Carilli, aposta no retorno de jogadores experientes como o zagueiro Gil, o lateral Escobar e o volante Diego Pituca, após cumprir suspensão automática. No caderno de Economia e Negócios, a primeira matéria dizendo que, em ação, a CSN consegue hipotecar fábrica de dona da Uzi Minas em São Paulo. O processo é mais um capítulo da briga judicial entre o empresário Benjamin Steinbrück e o grupo ítalo-argentino Ternium. O valor cobrado é de 1,74 bilhão e cabe recurso. Gigantes do Brasil e do exterior travam disputa judicial que se arrasta desde 2011. Juros dependem de equilíbrio fiscal, diz o atual presidente do Banco Central, Campos Neto. A empresa que vende remédio EMS faz proposta de fusão a outra empresa, a Hypera, para criar a maior farmacêutica da América Latina. Por último, aqui a capa do caderno Cultura e Comportamento do Estadão, é a matéria, o resgate, uma nostalgia, rebobinando o tempo. Dominantes até o início dos anos 90, as fitas cassete chamam cada vez mais a atenção dos superfãs, dos artistas e gravadoras. Há apenas um problema: onde tocá-las? Não existe mais aparelho de toca-fita. Com essas matérias, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias
da manhã desta terça-feira, dia 22 de outubro, agradecendo mais uma vez a sua audiência e convidando-os para acompanhar a nossa programação. Muito obrigado.